Nessa aula, você vai aprender sobre tamanho de células e como posicionar conteúdo dentro delas. Eu estou com esse simples relatório aberto que utiliza algumas colunas e algumas linhas. E agora eu quero exemplificar com você a inserção de um título aqui em cima, na célula B2. Vou escrever relatório de pedidos e pressionar Enter. Se observarmos bem, o limite da célula B2 é iniciado aqui e depois termina ali. Ou seja, a palavra pedidos ultrapassou o limite da célula. E não tem problema algum acontecer isso. O Excel faz esse processo para simplificar a forma de exibição de textos. Só que será um problema se você colocar alguma coisa na célula C2, já que qualquer conteúdo inserido aqui será exibido e o pedidos será ocultado. E o problema vai aumentar cada vez mais se esse título fosse maior. Por exemplo, eu vou selecioná-lo, colocar como negrito e aumentar a sua fonte aqui nesse A. Ao fazer isso, agora esse relatório de pedidos, que está posicionado na célula B2, ultrapassa a coluna C, D e E. Isso significa que se eu colocar qualquer coisa na E, por exemplo, vou escrever o ano de 2023 e pressionar Enter. Eu tenho agora um relatório de pedir ao invés de pedidos. O que aconteceu nesse comportamento foi que a prioridade de exibição é sempre o conteúdo que nós temos na célula. Se não tivermos nada, ele vai exibir aqueles conteúdos que ultrapassarem. Por exemplo, se eu deletar esse 2023, eu vou rever novamente todas as palavras que eu tenho inserida na B2. Existem algumas alternativas para que isso não aconteça, se, por exemplo, você realmente precisar utilizar a célula E, D ou C, nesse caso, para inserir outras informações. A primeira ação que você pode tomar é alterar a largura da coluna B, fazendo o seguinte: você vai posicionar o mouse entre a B e a C, até ele ficar com esse símbolo específico de duas setas, uma para a esquerda e outra para a direita, pressionar o botão esquerdo do mouse e, com ele pressionado, arrastar para a direita. Ao fazer isso, conseguimos alterar a largura e aí agora a minha coluna B tem todo esse tamanho. Eu posso inserir valores aqui na C, na D e na E, que nada será oculto do meu título. Entretanto, todas essas alterações também serão aplicadas para essas células de baixo, e não faz o menor sentido termos esse espaço gigante para essas datas, sendo que estamos usando apenas esse intervalo daqui para mostrar essa data. Portanto, essa primeira alternativa de aumentar o tamanho dessa célula apenas para exibir o seu tamanho completo aqui dentro, sem ultrapassar para outras, eu não recomendo. Um outro processo que você pode fazer, e eu vou pressionar Ctrl Z para desfazer tudo o que eu fiz agora, é alterar a forma de exibição desse título. Eu vou selecionar a B2 e aqui na página inicial vou pressionar essa funcionalidade de quebrar texto automaticamente. Ao fazer isso, todas as palavras que não couberem nessa largura serão posicionadas para baixo. Eu vou clicar uma vez e ficará dessa forma, e aí você pode ajustar conforme desejado para exibir o mínimo possível de palavras completas aqui. Essa seria a segunda alternativa, mas como eu falei previamente, se nada for inserido nas células adjacentes, você pode utilizar esse título ultrapassando as células sem problemas. Então eu vou selecionar a B e desfazer esse quebrar texto automaticamente e vamos deixar desse jeito o nosso título. O que eu te ensinei sobre a largura de uma coluna também se aplica para a altura de uma linha. Por exemplo, se eu quiser diminuir essa altura da linha 2, eu posso posicionar o mouse onde eu estou agora, selecionar com o botão esquerdo, mantê-lo pressionado e alterar para cima para reduzir a sua altura. Agora o nosso título está cortado, mas eu não quero isso. Para corrigir isso, eu posso automaticamente definir a altura dessa linha para o mínimo viável para exibir todo esse título. E aí eu vou te ensinar algo novo agora. Se você posicionar o mouse entre a linha 2 e 3 e clicar duas vezes rapidamente com o botão esquerdo do mouse nessa delimitação, eu vou clicar duas vezes agora, verá que automaticamente a sua altura ajustará para o conteúdo que nós temos. Eu vou te mostrar mais um exemplo disso. Observe essa coluna de cidades. Algumas delas estão sendo ocultas porque nós temos informações na direita. Ou seja, eu não consigo exibir São Caetano do Sul, não consigo exibir Belo Horizonte completo, porque esses nomes de cidades são grandes e a largura dessa célula está pequena. Para autoajustar para o mínimo viável para essa coluna, considerando todos os conteúdos para baixo, sem eu precisar ficar vendo se vai caber ou não, basta eu selecionar entre a célula F e G, ou seja, posicionar o mouse aqui e clicar duas vezes rapidamente. Agora ajustamos automaticamente a cidade. O mesmo acontece com o valor ao lado. E aqui eu vou fazer uma observação para você não se assustar quando acontecer isso. Observe que todos esses valores estão com esse hashtag, esse jogo da velha.
Isso significa que eu não consigo exibir esses números. E por padrão, o Excel não vai exibir um número pela metade, porque você pode tomar uma decisão incorreta exibindo um número somente pelos seus 4 primeiros dígitos. Por isso temos esse jogo da velha. Agora você sabe sempre quando isso acontecer. Vamos autoajustar essa coluna clicando 2 vezes entre a G e a H, aqui no meio. Cliquei e pronto, autoajustei todos esses valores. Existe outra forma que você pode executar esse mesmo processo. Eu vou bagunçar bastante todas essas colunas para que elas fiquem bem pequenas e que eu precise ajustar todas em conjunto. Eu não consigo interpretar quase nada desse relatório. Agora eu vou selecionar todas essas células, da B até a G, clicando nessas letras de cima, que correspondem às colunas. E depois, lá na guia Página Inicial, lá na direita, no grupo de Células, vamos escolher a opção Formatar. Selecionei e aqui eu posso autoajustar as larguras dessas colunas selecionadas. Cliquei uma vez e todas foram automaticamente ajustadas, mas aí tem aquela observação da relatório de pedidos, que não cabe apenas na célula B2. Então eu vou ajustar, trazendo essa largura um pouco mais para a esquerda e fazer essa alteração de forma personalizada. Outro conhecimento que eu quero aproveitar essa aula para te mostrar é que eu posso alterar as alturas dessas linhas também por esse menu de uma forma que fiquem todas com o mesmo tamanho. Por exemplo, eu vou selecionar da linha 5 até a 34, que é onde eu tenho dados, e na página inicial, em Formatar, vou alterar a altura das linhas. Cliquei uma vez. O padrão é 15, vamos supor que eu queira alterar levemente para 18, para ficarem um pouco mais espaçadas. Ao pressionar OK, teremos essa altura modificada para cada uma dessas linhas. Portanto, se eu quiser digitar um valor específico para a altura dessa linha, eu posso. O mesmo poderia ser executado se eu quisesse a mesma largura para essas colunas, mas eu vou te mostrar de um jeito diferente. Selecionei da B até a G, observe que nós temos essas C e D bem pequenas, essa E também é um pouco menor do que a B, a F e a G, e agora eu quero que todas fiquem da mesma largura. Para fazer esse processo, com todas elas selecionadas, eu vou posicionar o meu mouse no centro entre uma das duas extremidades, pode ser aqui entre a F e a G, ou E e F, tanto faz, e vou alterá-las de acordo com o que eu quero. Por exemplo, quero que todas as colunas fiquem assim, desse jeito. Ou seja, ele vai considerar apenas o que eu coloquei aqui na E para todas. Quando eu soltar o mouse, automaticamente teremos todas do mesmo tamanho. É o mesmo procedimento de vir aqui na página inicial, largura, e definir uma largura para essa coluna. Mas dessa vez, ao invés de digitar, eu simplesmente posicionei com o mouse. Como eu não acho apropriado essa largura grande para alguns desses conteúdos, vou pressionar Ctrl Z para desfazer e deixar o nosso relatório dessa forma. Você aprendeu nessa aula a manusear o tamanho de células para adequar o conteúdo dentro delas. Vamos continuar aprendendo nas próximas aulas.